agora a gente vai falar propriamente sobre as camadas. Para isso, a gente vai usar o arquivo escritório, que vocês vão ter acesso aí no material também. Vamos clicar lá, do lado de propriedades vai ter essa opção aqui, camadas. Vocês podem ver que esse arquivo já está organizado em diversas camadas. Isso não é uma coisa obrigatória, você pode muito bem criar toda a sua arte em uma única camada sem fazer essa divisão. Só que essa divisão facilita bastante o seu trabalho e facilita muito caso alguém pegue o seu arquivo e queira fazer alguma edição depois. É muito mais fácil de visualizar quando o seu arquivo está dividido em diversas partes, que são as camadas. Para criar uma nova camada, você vai vir aqui embaixo, nessa folhinha, criar nova camada e vai clicar nela. Ela vai aparecer aqui e você pode clicar 2 vezes no nome dela para renomear do jeito que você quiser. Também tem como você excluir muito facilmente as camadas, basta você selecionar ela, nesse caso a camada já está selecionada, e aí você clica na lixeira, essa camada vai ser excluída. E aí, quando você exclui uma camada, você também exclui toda a arte que tiver inserida nela. No caso do nosso objeto aqui, você pode perceber que quando eu passo o mouse ao longo das diversas partes componentes, vai ter uma parte de seleção, um contorno nessa forma, que a cor varia de acordo com o objeto. Por exemplo, aqui nessa parte, a cor é vermelha. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse objeto pertence à camada vermelha, que no nosso caso é o background. Se eu passar em cima do computador, ele vai ficar com essa cor azul claro, que é a cor referente à sua camada aqui dentro. Isso é uma forma muito boa de você organizar o seu trabalho e conseguir perceber as diferentes partes e componentes dele. Passando aqui pela sequência, vocês podem perceber que tem um olhinho do lado de cada camada. Esse olhinho serve para você tirar a visibilidade dela. Por exemplo, vamos supor que eu queira ver como ficaria essa arte sem o background. Basta você clicar aqui, tirar a visibilidade do background. Poderia tirar a visibilidade de qualquer parte, tirar o quadro 1, por exemplo. E isso vai da sua vontade, do seu processo criativo, o que vai te servir melhor naquele momento. Ao lado do olhinho vai ter uma parte em branco, que é para você bloquear a sua camada. Se você clicar, vai aparecer esse cadeado que bloqueia a camada. Então, antes de clicar nisso, eu poderia fazer o que eu quisesse nessa camada. Eu poderia pegar seus componentes, poderia selecionar qualquer um deles e deletar, por exemplo. Eu vou desfazer a ação e eu vou bloquear a camada. Agora que a camada está bloqueada, eu não consigo mais fazer isso. Pode perceber que não aparece mais o objeto como selecionável, não consigo mais clicar nele. Eu não consigo deletar, portanto. Isso vai ser extremamente útil, principalmente quando a gente for fazer vetorização de imagens, porque a gente vai ter uma imagem base, a partir da qual a gente vai criar em cima dela, mas a gente não quer em momento nenhum deturbar a imagem base. Então você vai bloquear essa camada com a imagem base e vai trabalhar apenas na outra camada que vai estar acima ou abaixo dela. Se você clicar aqui nessa setinha, a sua camada vai expandir e você vai conseguir ver os diversos componentes dela. Por exemplo, esse retângulo aqui, se eu clicar nele, você pode perceber aqui que ele está selecionado, ele é o retângulo 1. Se eu clicar nesse outro, ele é o retângulo 2. Você pode renomear clicando 2 vezes aqui e dando o nome que você quiser. Você pode fazer o inverso também, em vez de selecionar por aqui, você pode selecionar seus objetos a partir daqui, clicando nessa bolinha do lado. Se eu quiser, por exemplo, selecionar o retângulo 1, eu posso clicar aqui, que ele vai ser selecionado. Bom, essas camadas, elas possuem uma ordenação. Então, o meu quadro 1, por exemplo, está acima do background. Quer dizer que se tiver uma interseção entre essas duas artes, a do quadro 1 vai ter preferência. Se eu alternasse isso, por exemplo, vocês podem perceber que eu não consigo mais ver o quadro 1, porque o meu background está numa camada de preferência que está acima do quadro 1. Eu vou desfazer isso. Eu poderia fazer isso também com qualquer parte componente da camada background. Eu posso pegar esse retângulo aqui, segurar e arrastar para a camada quadro 1. Ele automaticamente passa a ter mais prioridade também. E eu poderia desfazer isso simplesmente clicando, segurando e arrastando ele de volta para background. Então essas são as principais formas de você trabalhar com camadas. Uma dica que eu dou é que você sempre priorize o trabalho com camadas, porque ele facilita muito a sua edição da arte depois. E apesar de não ser obrigatório, é uma coisa que vai te ajudar bastante. Na próxima aula a gente vai ver um exercício que vai mostrar melhor a aplicação dessa parte de camadas.